Havia uma pergunta que Neemias não fez. Quando seu irmão Hanani chegou de Judá com um grupo de homens, e ele os chamou para conversar, a pergunta natural seria sobre família, sobre conhecidos, sobre como estavam as coisas. Mas Neemias fez a pergunta que revela o estado de alguém que nunca desligou de um lugar mesmo morando longe dele há anos. Como estão os judeus que escaparam do cativeiro? Como está Jerusalém? Não como estão meus parentes. Como está a cidade? A resposta que Hanani deu foi curta e devastadora. Os que restaram do cativeiro estão em grande miséria e opróbrio. O muro de Jerusalém está derrubado e as suas portas queimadas. Neemias ouviu isso. E então, de acordo com o próprio relato que ele deixou registrado, sentou, chorou, ficou de luto por dias, e jejuou, e orou. Não fez nada mais por 4 meses. Isso é o que a maioria das pessoas passa rápido quando lê o livro de Neemias. O jejum e a oração de 4 meses são tratados como prelúdio, a parte antes da história começar de verdade, antes dos inimigos, antes da reconstrução. Mas se você olhar de perto para o que Neemias estava fazendo naqueles 4 meses, vai perceber que era ali que a história já havia começado, antes de uma pedra ser movida. Para entender o peso daquilo, é preciso entender onde Neemias estava quando ouviu a notícia. Não estava em Judá. Não estava entre os refugiados, entre os que viviam no meio das ruínas, entre os que acordavam todo dia vendo os escombros do que havia sido a maior cidade do povo de Deus. Neemias estava em Susa, na capital do Império Persa, trabalhando no palácio do rei Artaxerxes como copeiro-mor. Copeiro-mor não era um cargo de serviçal qualquer. Era uma posição de extrema confiança. A pessoa responsável por provar o vinho do rei antes que ele bebesse, por garantir que não havia veneno, por ter acesso direto e constante ao homem mais poderoso do mundo conhecido. Os copeiros-mores eram escolhidos por confiabilidade, por inteligência, por capacidade de leitura de ambiente político. Neemias tinha acesso ao rei da Pérsia de uma forma que a maioria dos generais não tinha. Ele não era um escravo. Não era um exilado miserável sobrevivendo nas margens do império. Era alguém que havia construído uma posição sólida dentro da estrutura de poder mais poderosa de sua época. E quando ouviu que Jerusalém estava em ruínas, sentou e chorou. Isso diz algo sobre Neemias que nenhuma análise de liderança consegue capturar completamente. Ele tinha tudo que o mundo daquele tempo definia como sucesso: segurança, proximidade com o poder, influência, provavelmente conforto material que a maioria de seus compatriotas jamais conheceria. E a notícia de uma cidade destruída do outro lado do império. Uma cidade que ele talvez nunca tivesse visto, porque possivelmente havia nascido no exílio. Foi suficiente para fazê-lo parar tudo e sentar no chão. A identidade de Neemias não estava ancorada no palácio. Estava ancorada em Jerusalém. E Jerusalém estava em ruínas. O que ele fez a seguir é o que o título deste vídeo promete explorar. Porque antes de qualquer plano, antes de qualquer pedido ao rei, antes de qualquer tijolo assentado, Neemias passou 4 meses fazendo algo que o mundo moderno trata como fraqueza, como passividade, como perda de tempo. Ele orou, jejuou e esperou. A oração que Neemias fez está registrada no capítulo 1 do livro que leva seu nome. E ela é um documento extraordinário se você ler com atenção, não pelo que pede, mas pela ordem em que as coisas aparecem.
Ele começa a adorando. Senhor, Deus do céu, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e observam os teus mandamentos. Não começa pedindo, não começa com a situação de Jerusalém, começa estabelecendo quem Deus é. Depois reconhece o pecado. Confessa os pecados dos filhos de Israel que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele inclui a si mesmo. Não ora como alguém de fora, olhando para um povo que errou. Ora como parte daquele povo, carregando a responsabilidade coletiva do erro. Só depois de adorar, depois de confessar, depois de lembrar as promessas de Deus, ele faz o pedido. E o pedido inicial não é me manda para Jerusalém. É faze com que eu encontre misericórdia diante deste homem. Esse homem, o rei. Neemias já sabia o que precisava fazer. Já havia formulado um plano. E sabia que o plano dependia de uma única variável que estava completamente fora do seu controle. A disposição do rei Artaxerxes em autorizar não apenas a viagem, mas os recursos, a escolta, os materiais necessários para reconstruir uma cidade. Pedir ao rei persa para reconstruir Jerusalém não era um pedido simples. Havia um precedente político complicado. Anos antes, uma ordem havia sido dada para interromper a reconstrução de Jerusalém exatamente porque inimigos de Judá haviam escrito ao rei anterior alegando que a cidade reconstruída seria um foco de rebelião. O próprio império havia parado a obra uma vez. Neemias queria pedir ao rei para reverter uma decisão imperial. E ele jejuou por 4 meses antes de abrir a boca. Existe uma leitura superficial disso que o reduz à estratégia de espera, que Neemias estava esperando o momento certo, calculando a abordagem, preparando o argumento. E talvez parte disso seja verdade. Ele era inteligente o suficiente para entender que o timing de um pedido ao rei importava tanto quanto o conteúdo do pedido. Mas existe algo mais acontecendo nesses 4 meses que não cabe na categoria de estratégia política. O jejum na tradição hebraica não era uma ferramenta de manipulação espiritual, uma moeda trocada por favor divino. Era um ato de reorientação completa. Quando você jejua, o corpo inteiro lembra que existe algo mais urgente do que a fome. Cada vez que o estômago aperta e o impulso de comer aparece, e você não come, você está praticando, de forma física e visceral, a subordinação do impulso imediato a algo maior. 4 meses de isso. Neemias não estava apenas esperando. Estava sendo formado para o que viria. Estava deixando a urgência de Jerusalém penetrar em camadas que uma decisão intelectual não alcança. Quando você jejua por uma causa, essa causa deixa de ser conceitual. Ela entra no corpo. E então veio o dia. O texto diz que era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Neemias estava servindo o vinho. E o rei olhou para ele e disse algo que nenhum servo do palácio queria ouvir, porque significava que você havia falhado na tarefa mais básica de manter a aparência de normalidade. Por que está triste a tua face, não estando tu doente? Isso não é senão tristeza de coração. O rei havia notado. Neemias sentiu medo. O texto é honesto sobre isso. Sentiu muito medo, porque tristeza diante do rei podia ser interpretada como insatisfação. E insatisfação num servo de confiança era politicamente perigoso. Mas também porque o momento havia chegado.
sem planejamento, sem o roteiro ensaiado, sem as condições que ele teria escolhido. O momento estava ali. O rei viva para sempre. Por que não estaria triste a minha face? Se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está em ruínas e as suas portas foram consumidas pelo fogo. Ele disse a verdade. Simples, sem rodeios, sem argumentação política elaborada. A cidade dos seus antepassados estava destruída. É por isso que estou triste. O que desejas? Disse o rei. E Neemias, antes de responder, orou. O texto diz isso numa inserção quase invisível entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias. Orei ao Deus do céu. Não saiu da sala. Não pediu um momento. Foi uma oração de segundos interna silenciosa. 4 meses de preparação condensados num instante antes de abrir a boca. E então falou. O que Neemias pediu ao rei é um estudo de clareza e coragem. Não pediu permissão vaga para viajar. Pediu data de ida e data de volta. Ele havia calculado quanto tempo a reconstrução levaria. Pediu cartas para os governadores das províncias além do rio, garantindo passagem segura. Pediu carta para Asaf, o guarda do bosque do rei, autorizando madeira para as portas da fortaleza, para o muro da cidade, para a casa onde ele moraria. Neemias havia feito a lição de casa nos 4 meses de jejum. Não apenas espiritualmente, praticamente. Ele sabia o que precisava, de quem precisava, em que ordem precisaria pedir. Quando o momento chegou, ele não estava improvisando. Estava executando um plano que havia construído, enquanto o mundo via apenas um homem quieto, de luto, sem comer. O rei concedeu tudo. O texto acrescenta uma linha que Neemias não deixa passar sem comentário. E o rei mo concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Ele não atribui a sua habilidade política. Não atribui ao bom momento. Atribui à mão de Deus. Isso é importante porque Neemias não era ingênuo sobre política. O livro inteiro revela um homem de inteligência estratégica afiada, capaz de ler inimigos, antecipar sabotagem, motivar multidões e gerenciar conflito interno. Ele não era o tipo de pessoa que usava linguagem espiritual para fugir de responsabilidade. Quando ele diz a mão de Deus, está dizendo que havia uma variável no resultado que estava além do seu controle e da sua competência. Ele chegou a Jerusalém de noite. Não anunciou nada. Não convocou líderes. Não fez discurso. Durante 3 dias, não disse a ninguém o que havia em seu coração. E então, de madrugada, com poucos homens, saiu para inspecionar o muro, sozinho, no escuro, passando por escombros, examinando o que havia sobrado. O burro que montava mal conseguia passar em alguns pontos. De tanto entulho, Neemias viu. Ficou quieto. Voltou. E só então convocou os sacerdotes, os nobres, os líderes, e disse: Vós vedes a miséria em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, e edifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio. Não foi um discurso elaborado. Não foi argumento teológico. Foi a descrição da situação e um convite. E depois, a declaração mais poderosa
que um líder pode fazer. Contei-lhes como a mão de Deus tinha sido boa para comigo, e também as palavras que o rei me havia dito. 2 coisas: o que Deus fez e o que o rei autorizou, espiritual e prático, juntos, sem separação entre os dois. O povo respondeu: levantemo-nos e edifiquemos. E começaram a obra. O que veio a seguir foi resistência imediata. 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem, souberam da iniciativa e reagiram com escárnio e ameaça. O que é isso que fazeis? Estais vos rebelando contra o rei. Sambalate chamou os judeus de fracos. Tobias disse que uma raposa subiria no muro que construíssem e o derrubaria. Neemias não respondeu com argumento. Respondeu com oração. Ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados. E continuou construindo. Essa sequência momento-ataque, oração, continuidade, vai se repetir ao longo de todo o livro. Não como fórmula, mas como padrão revelador do que Neemias havia aprendido nos 4 meses de jejum. Ele havia treinado a resposta de não reagir impulsivamente. Havia desenvolvido o músculo de levar a pressão para Deus antes de levar para o campo político. Isso não significa que ele era passivo. O livro é cheio de momentos onde Neemias age com dureza, confronta diretamente, toma decisões impopulares. Mas o timing das ações é diferente do timing das reações. As ações eram calculadas, as reações eram oradas. Há uma diferença enorme entre as 2 coisas. E ela vem de dentro. O muro de Jerusalém havia estado em ruínas por décadas. Não era apenas um problema de infraestrutura. Na mentalidade do mundo antigo, uma cidade sem muro não era uma cidade, era um acampamento. Era um lugar temporário, vulnerável, sem identidade política ou espiritual definida. O muro era o que separava um povo com história de um grupo de pessoas vivendo no mesmo espaço. Enquanto o muro estava derrubado, Jerusalém não era Jerusalém. Era o lugar onde Jerusalém havia sido. E o povo que vivia ali havia se acostumado com isso. Décadas de ruína criam uma psicologia específica, a normalização do estado degradado. Você para de ver o que está quebrado, porque o quebrado é o único que você conhece. Você para de sentir vergonha das ruínas porque a vergonha sustentada por muito tempo se transforma em entorpecimento. Neemias chegou de fora, com olhos que não haviam se acostumado. E isso é importante porque parte do que ele fez em Jerusalém foi devolver ao povo a capacidade de ver o que havia se tornado normal. Quando ele disse não sejamos mais opróbrio, estava nomeando algo que o povo havia parado de nomear. Estava dizendo em voz alta o que todos sentiam, mas ninguém mais articulava. A obra avançou. O capítulo 3 de Neemias é uma lista longa e específica. Quem construiu qual parte do muro? Quais famílias trabalharam em quais portões? Quais grupos assumiram quais seções? É uma lista que parece árida à primeira leitura, mas que revela algo extraordinário quando você percebe o padrão. Cada família construiu a seção de muro que ficava em frente à própria casa. Não foi designação aleatória. As pessoas reconstruíam o que ficava na frente do que era delas. Havia uma lógica humana profunda nisso. Você cuida melhor do que está ligado à sua existência imediata. E também havia uma lógica espiritual. A reconstrução da cidade começou pela reconstrução de cada casa, de cada família, de cada responsabilidade individual. O coletivo era feito de individuais que cada um fazia a sua parte. Sambalate e Tobias intensificaram a pressão.
Quando viram que a obra avançava, mudaram de escárnio para ameaça militar. Organizaram uma coalizão para atacar Jerusalém e interromper a construção. O povo ficou com medo. O povo era humano. Ouviu a ameaça e a mão começou a pesar na ferramenta. Neemias posicionou guardas. Dividiu o povo em 2 grupos. Pois a terra se encherá da Metade glória do trabalhava, Senhor, como as metade águas ficava cobrem o armada. mar. Os que construíam tinham uma mão na ferramenta e a outra segurando uma mão, porque a outra segurava um escudo. E havia um trombeteiro ao lado de Neemias, pronto para soar o alarme em qualquer ponto do muro que fosse atacado. A instrução era clara: onde quer que ouvirdes o som da trombeta, ajuntai-vos a nós ali. O nosso Deus pelejará por nós. Mas continuaram construindo. Isso é o detalhe que transforma a história de Neemias de relato histórico em algo que pulsa com uma verdade sobre como as coisas difíceis se fazem. Eles não pararam de construir para montar guarda. Não pararam de montar guarda para construir. Fizeram as 2 coisas ao mesmo tempo, da única forma que era humanamente possível, com menos eficiência, com mais desconforto, com um olho na argamassa e outro no horizonte. A obra não parou. Inimigos externos eram gerenciáveis. O que quase destruiu a reconstrução veio de dentro. Os judeus pobres começaram a reclamar contra os judeus ricos. O problema era econômico e real. Para participar da reconstrução, muitas famílias haviam hipotecado campos, vinhas, casas. Algumas haviam vendido filhos como servos para pagar impostos ao rei. E os irmãos ricos, os que tinham recursos, estavam cobrando juros sobre os empréstimos, acumulando terras, lucrando sobre o sofrimento do próprio povo enquanto o muro era construído. Neemias ficou com muita ira. O texto é explícito sobre isso, mas ele pensou bem antes de agir. Deliberei comigo mesmo. Só então convocou uma grande assembleia e confrontou os nobres e os líderes diretamente. O que fazeis não é bom. Não deveis andar no temor do nosso Deus? E exigiu que devolvessem os campos, as vinhas, as casas, os juros cobrados, que parassem imediatamente a cobrança. Os nobres ficaram em silêncio e depois concordaram. Neemias fez um gesto simbólico. Sacudiu o manto e disse: assim sacuda Deus de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. E o povo respondeu: Amém. A crise interna foi resolvida. A obra continuou. O muro foi concluído em 52 dias. 52 dias para reconstruir o muro de uma cidade que havia estado em ruínas por décadas. Um muro que os inimigos ridicularizaram, que pareceu impossível, que foi construído por gente que comia com uma mão e segurava escudo com a outra. O texto registra a reação dos inimigos quando souberam. Temeram muito e se humilharam aos seus próprios olhos, pois conheceram que esta obra tinha sido feita pelo nosso Deus. Mas Neemias não havia terminado. O muro era a estrutura. O que estava quebrado por dentro? O conhecimento da lei, a prática da fé, precisava de reconstrução também. E a maioria das narrativas sobre ele ignora, porque é menos dramático do que muros e inimigos. Esdras leu a lei ao povo.
do amanhecer até o meio-dia, no largo diante da porta das águas, enquanto o povo ouvia. E o povo chorou ao ouvir as palavras da lei. Chorou porque reconheceu a distância entre o que havia sido chamado a ser e o que havia se tornado. Neemias, Esdras e os levitas disseram ao povo: não choreis, nem vos lamenteis. Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. E mandaram que o povo fosse comer, beber, e mandasse porções para aqueles que não tinham nada preparado, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Não a ausência de problema, não a resolução de todo conflito, não a certeza do futuro. A alegria que vem de estar de volta, de ouvir as palavras que formaram a identidade do povo, de estar em pé onde estavam os escombros, de ter feito em 52 dias o que parecia impossível. Essa alegria era a fonte de força para o que ainda viria. E o que veio foi a tentativa de Sambalate e Tobias de comprometer Neemias pessoalmente. 4 vezes o chamaram para uma reunião fora de Jerusalém. 4 vezes ele recusou com a mesma resposta: faço grande obra e não posso descer. Depois tentaram difamá-lo. Disseram que ele planejava se proclamar rei, que havia profetas pagos para assustá-lo. Neemias orou, se recusou a entrar no templo por medo, porque entrar seria covardia, seria usar o espaço sagrado como esconderijo, e continuou. O livro de Neemias termina com ele voltando ao rei, cumprindo o prazo que havia prometido, e depois retornando a Jerusalém para resolver mais um ciclo de problemas. A mistura com povos estrangeiros, a profanação do sábado, o dízimo abandonado. Tobias instalado numa câmara do próprio templo durante sua ausência. Neemias expulsou Tobias fisicamente. Jogou os pertences dele para fora. Mandou purificar os aposentos. O homem que havia jejuado 4 meses num palácio persa, que havia chorado sozinho na madrugada antes de inspecionar ruínas, que havia construído um muro em 52 dias com gente segurando ferramentas e armas ao mesmo tempo. Esse mesmo homem estava na velhice ainda tirando móveis de pessoas que não deveriam estar onde estavam. Não havia romantização do fim. Não havia chegada ao ponto de repouso permanente. Havia um homem que havia aprendido que reconstruir é um trabalho que não termina numa inauguração. Aqui está o que a história de Neemias não diz de forma explícita, mas que cada cena demonstra. O jejum de 4 meses não foi a preparação para a obra. Foi parte da obra. O que acontece no silêncio, no luto, na oração que ninguém vê. Não é o tempo perdido antes de começar. É onde a capacidade de agir é formada. É onde o plano se consolida, onde o motivo é purificado, onde a coragem é construída sem ainda ter objeto visível sobre o qual agir. Neemias não chegou a Jerusalém com energia de entusiasmo. Chegou com algo mais raro e mais durável. A clareza de quem havia levado a situação a Deus por tempo suficiente para entender sua própria parte nela. E a pergunta que essa história deixa não é sobre muros. É sobre o que está em ruínas na sua vida que você já parou de ver porque se acostumou. O que você normalizou que não era para ser normal. Qual o muro que está derrubado há tanto tempo que você não chama mais de derrubado, chama de como as coisas são. Neemias viu de fora o que os que viviam dentro não conseguiam mais enxergar. E antes de tocar numa pedra, passou 4 meses levando aquilo para Deus. Não como fraqueza, como fundação. Se você chegou até aqui, provavelmente tem algo que precisa ser reconstruído. Não necessariamente uma cidade,
Às vezes é uma fé que foi ficando em ruínas tão devagar que você não percebeu a hora exata em que as portas queimaram. Me conta nos comentários qual foi a parte dessa história que tocou mais fundo em você. Quero ler, de verdade. E se você ainda não está inscrito no Narrativas de Fé, esse é o sinal. Toda semana tem uma história que não deixa a gente sair do mesmo jeito que entrou.